Sejam todos bem-vindos ao nosso 8º episódio do nosso podcast Live Med Saúde. Você que está caindo de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, somos 3 acadêmicos de medicina trazendo de forma simples para que você possa entender sobre saúde, doenças e, obviamente, somos acadêmicos. Quem vai falar vai ser uma especialista. Hoje a gente tem uma convidada especial, mas tá caindo de paraquedas. Você que me conhece, sou Anderson Gomes, sou personal trainer e atualmente acadêmico de medicina. Estou com Gabriel Escovedo, fui servidor público, sou pai, né? Empresário e agora nesse novo desafio, acadêmico de medicina e tocando esse bate-papo aqui muito bacana. E Pedro Moutinho, sou formado em Direito, fui oficial do Exército, também pai e agora acadêmico de medicina. Boa, também sou pai, tá? Somos todos aqui, né? Então somos acadêmicos de medicina trazendo de forma simples as informações relacionadas à saúde, doenças, para que você possa, você que está em casa, no seu carro, enfim, entender realmente o que vem acontecendo. Se você não acompanha as nossas redes sociais, já vou deixar aqui abaixo, acompanhe nossas redes sociais para que possa entender mais sobre outros assuntos e outros especialistas que já passaram por aqui também. E hoje a nossa convidada especial, a doutora Priscila, vou falar doutora, mãe, professora, nossa professora também, né? Professora acadêmica, enfim, vou deixar a doutora se apresentar. Doutora Priscila, se apresenta. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo. É sempre muito bom falar de saúde e de prevenção, né? Eu sou gastroenterologista, endoscopista e espero que quando vocês passaram por mim, a gente deixou um pouquinho, uma sementinha ali plantada, a gente ainda vai se encontrar lá pela frente. E daqui a pouco a gente está se tornando colegas de profissão e essa troca é muito importante, né? Tanto para a gente como profissional de saúde, mas para as pessoas que não são da área, mas que queiram se aprimorar, saber, se interessa pelo assunto. Eu acho bem interessante. Uau, e antes de fazer perguntas, já vou dar uma quebra, né, no protocolo. Pra gente, professora, vou falar professora, doutora, porque a nossa professora, assim, eu sempre falo nas nossas rodas, é bom demais ter pessoas que a gente tem como referência e hoje a gente ter aqui um bate-papo e ter a honra de falar isso da gente, né? Então, obrigada. A gente fala ter ídolos, né? Ter referências e hoje a gente tem, assim, o nosso redor. Muito obrigado pelas palavras. E para começar, vou trazer um pouco pro meu lado, né? O lado personal, ouvindo vários depoimentos. Eu encontro, periodicamente, alunos, pacientes, clientes, com dificuldades no emagrecimento. Essa perda de peso tem alguma coisa relacionada, alguma associação à parte intestinal, microbiota? O que você pode trazer de informação para que a gente possa ajudar essas pessoas que passam por essa dificuldade? Então, a obesidade hoje, né, é uma pandemia. Então, a gente precisa saber que a obesidade é um complexo a ser entendido, né? Não é somente a microbiota intestinal, mas tem vários fatores. A gente sabe que a microbiota intestinal, ela tem um envolvimento importante na perda de peso e no ganho de peso. A gente consegue observar que algumas cepas de bactérias têm um crescimento muito maior quando o paciente é obeso e o paciente com peso normal tem cepas diminuídas, a gente já consegue ver isso em estudos. E a disbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal, em alguns pacientes, faz com que eles tenham uma dificuldade realmente de perda de peso. Então, quando a gente fala só de microbiota, é um assunto muito amplo, mas a gente sabe que a obesidade, a gente tem que abordar vários fatores, né? Os emocionais, qual o padrão alimentar daquela pessoa, o estilo de vida que ela adota. Então, é um complexo mesmo que a gente acaba observando. Mas, diante da microbiota intestinal, realmente a disbiose, né, e alguma alteração já da microbiota, que isso não vem de agora, isso vem lá de trás, da formação da microbiota intestinal,
pela exposição alimentar que ele teve na infância, pelo uso de alguns antibióticos, pelo estilo de vida que essa criança adotou, a gente consegue perceber que o paciente obeso, ele tem cepas de bactérias aumentadas e pacientes normais têm cepas diminuídas. Então, a gente já consegue observar isso no próprio intestino. E a questão também dos hormônios que o nosso intestino produz. A serotonina, a dopamina são produzidas no intestino. Cerca de 70% a 90% da nossa microbiota intestinal produz serotonina. Se eu tenho dopamina e serotonina produzida no intestino, se eu tenho uma disbiose, eu não consigo fazer esse eixo funcionar, este hipotálamo funcionar corretamente para que esse paciente tenha uma perda de peso efetivo. Então, é uma coisa complexa da gente falar aqui, mas realmente tem muita ligação mesmo de alteração de microbiota, perda de peso e ganho de peso. E como a senhora falou, doutora, até mesmo a parte do estresse também, né? A parte do estresse. Então, porque o estresse já é um fator para a gente evoluir para desbiose, que é essa alteração da microbiota intestinal. A gente tem um eixo, esse eixo intestino-cérebro é muito conectado, né? Não é só por uma via que ele se manifesta, ele é bidirecional. Então, se eu tenho estresse, que eu já aumento a produção de hormônios, que eu faço desbiose e juntamente com uma má alimentação, sedentarismo, sobrepeso, eu vou ter realmente uma desbiose muito maior, um desequilíbrio dessa microbiota, que vai fazer com que eu desenvolva várias outras doenças, que não é só a obesidade. Uau! E assim, a gente sabe, né, da importância que a alimentação tem na regulação do nosso intestino. Existe uma forma correta da gente se alimentar, um estilo de vida que a gente possa levar para poder manter o intestino mais saudável? Pedro, eu costumo falar com meus pacientes que não existe uma fórmula mágica, né? A gente precisa fazer o que a gente consegue fazer. A gente não vai ser perfeito nunca. Então, a gente seguir uma dieta, um plano alimentar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Porque a gente mora e vive num país que está em desenvolvimento, então a gente vive uma vida estressante, que às vezes a gente precisa comer algumas coisas mais rápidas, mais corridas, mas não que necessariamente a gente precisa ser 24 horas correto, a gente precisa adotar um estilo de vida melhor. E o que é adotar um estilo de vida melhor? Escolhendo alimentos mais saudáveis, né? Você fazer essas substituições, né? Eu vou comer um fast food ou prefiro comer uma salada. Não existe um protocolo. A gente sabe que a dieta do Mediterrâneo hoje é uma das dietas melhores, que traz mais longevidade, né? Já comprovada, mas a gente nem sempre consegue fazer o perfeito. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Fazer atividade física, se alimentar bem. Fazer atividade física, se alimentar bem, da melhor forma possível, do que a gente conseguir fazer. Um dia a gente erra, outro dia a gente acerta, mas a gente tem que estar sempre numa constância. E só para complementar o que a gente conversou agora também, nessa parte do comportamento humano, a gente, quando fala de intestino, a gente pensa só na alimentação, né? Não, a gente não tem que pensar só na alimentação. Daí vem a parte do comportamento humano, né? A gente conversou no episódio anterior sobre a loucura, o estresse que tem no dia a dia, né? Em ir para o trabalho, família, e isso tudo influencia também, né? Canalizar toda a energia na alimentação, né, doutora? Assim, eu até fiz um post no meu Instagram um tempo atrás, justamente falando como que a gente dividia o nosso potencial. Antigamente, a gente se dividia salário, né, quanto mais você ganhava, e o seu cargo, né, numa bola cheia. A gente dividia isso. Hoje, a gente não busca mais isso. A gente precisa repartir esse círculo em várias fatias. Que, primeiro, a sua emoção, você precisa ter suas emoções, gerenciamento das suas emoções. Você precisa realmente trabalhar, ter seu salário, você precisa ter uma atividade física, você precisa ter contato com seus amigos, porque não adianta você não ter a base do seu prédio que você está construindo, que é justamente isso, esse gerenciamento das suas emoções e de tudo aquilo que vai te sustentar. Porque se você não tiver isso, você não consegue levar uma vida equilibrada.
Verdade. O pessoal teve várias dúvidas, né? A gente fez uma caixinha de pergunta e uma das dúvidas foi o que era a síndrome do intestino irritável, né? Você quer explicar? Você gostaria de falar? Então, a síndrome do intestino irritável muitas vezes eu também recebo paciente no consultório com já esse diagnóstico, né? Mas que não tem esse diagnóstico, porque é um diagnóstico clínico, mas que existem critérios para ele. Existe o critério de Roma 4, que a gente precisa ter esses sintomas recorrentes de dor, desconforto abdominal, né, nas pré-evacuações, alteração do hábito intestinal, isso por 6 meses. E o paciente vem associando isso ao estresse, às emoções, esse hábito intestinal alterado. E por muitas vezes, como a gente vive num imediatismo tremendo, os pacientes ficam aí 1 mês, 2 meses às vezes, com alguma alteração de hábito intestinal, ele já mesmo se faz o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, sem ter a síndrome do intestino irritável. Sentir uma dor já que é um diagnóstico, né? Ou alguma medicação. Porque é muito melhor hoje eles aceitarem que eles precisam de uma medicação do que eles ter a autorresponsabilidade de mudar o hábito de vida deles. Que eles precisam mudar a dieta, que eles precisam fazer uma atividade física, que eles precisam gerenciar as emoções. Então, essa coisa do procurar um diagnóstico e ter que ser medicado porque tem um diagnóstico é muito mais fácil do que a gente se responsabilizar pelo que está acontecendo. Eu complementar essa questão do Pedro. Então pode ser controlado com dietas e manejo de estresse antes de fato ir para um tratamento. Sim, a gente consegue manejar isso muito bem, né, com uma conversa sadia, perguntando como que o paciente se sente, em que episódios ele está sentindo esse desconforto, se é indo ao trabalho, se é em algum telefonema, se é por algum estresse financeiro. Eu acho que o que eu deixo para vocês aqui, vocês precisam ter intimidade com o paciente. Vocês precisam dessa intimidade com o paciente, para o paciente se sentir confortável com vocês, para eles poderem falar o que eles realmente estão pensando e o que eles querem falar. Porque às vezes ele não tem intimidade, relação médico-paciente não existe. Então, até para você fazer um diagnóstico, fica mais difícil. Quando você tem uma relação médico-paciente boa, o paciente te entrega muito mais, você tem raciocínio clínico muito melhor e você consegue manejar aquele paciente da melhor forma possível. Então, na síndrome do intestino irritável, a gente precisa ainda mais ter essa relação. Então, a gente precisa, sim, ter uma dieta adequada, uma dieta individualizada para o paciente. A gente sabe que na síndrome do intestino irritável, a dieta FoodMaps são as melhores. Só que nem sempre eles vão conseguir seguir essa dieta. Então, é uma dieta, junto com o nutricionista, individualizado para ele. Né? O que faz bem para ele, esse indivíduo, qual é a rotina dele? Né? Sempre pensando no paciente. Atividade física, sempre. Não preciso nem falar que a atividade física hoje é primordial para tudo. E existe algumas medicações para aliviar os sintomas. Mas como é um diagnóstico clínico e uma doença funcional, a gente precisa muito mais da ajuda dele do que ele da nossa. Então, a gente está ali para poder melhorar um pouco os sintomas dele, gerenciar ele um pouquinho nessa caminhada e botar ele no eixo. E consegue dar jeito. E mesmo passando por isso tudo, o paciente ainda, vou usar o termo esconde informações com um bloqueio dessa proximidade, né, que talvez não exista do médico-paciente e acaba tendo essa dificuldade. Mas na sua especialidade eu vejo isso até um pouco mais complicado, porque o paciente falar, e aí já entra a questão assim, fezes, né, se ele está constipado, se não está, já entra aquela timidez, aquela vergonha de tocar naquele assunto que, na verdade, você precisa saber, né? Mas entra uma vergonha a mais. O exame, né, da colonoscopia já é um exame mais invasivo, já rola aquele assim, homem já tem preconceito. Então tem toda essa questão também ainda mais, né?
Ainda mais, né? Os homens principalmente. A mulher ainda tem o cuidado melhor, né? De procurar um médico mais precoce, de ter uma conversa melhor ainda quando é uma outra mulher. Eu acho que elas se sentem mais confiantes em algumas mulheres. Mas no homem, realmente ainda tem muito preconceito. E outro, foi bom você tocar nesse assunto. A maioria das pessoas ainda tem um preconceito de olhar para as fezes. Quando a gente fala, eu pergunto, como que é o seu cocô? Que ninguém sabe me dizer. Como que foi, como que tá mais escuro? Qual foi o último dia que como viu, foi né? a forma? Como tá a forma das fezes? Tá escura? Essa semana eu peguei um paciente com hemorragia digestiva alta, por conta de um anti-inflamatório, né, um idoso, e eu perguntei, mas como que tava as suas fezes? Ele não sabia me dizer. A filha que me disse, não, pai, estava assim, muito escura, estava até com um cheiro mais forte. Ele não sabia, ou ele sabia e não quis me dizer. Então, você vê que ainda tem o preconceito de falar de fezes hoje. Sim. Né? Apesar de a gente estar tão em desenvolvimento, a gente tem um preconceito ainda muito com coisas bobas, que são impostas mesmo pela nossa educação, pelo passado que botou isso na gente. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso. E é bem importante, porque você consegue identificar através das fezes até um possível tumor, né? Se as fezes estiverem em fita, por exemplo, né? Consegue ver. Sim, a alteração do hábito evacuatório é muito importante. Se eu tenho um paciente que tem um hábito evacuatório normal e de repente ele começa a fazer umas fezes mais afinaladas, mais achatadas, pouco volume, começa a apresentar sangue nas fezes, é um pouquinho, não foi nada. Ficar mais constipado. Ou então mais constipação, demorando mais a evacuar, isso já é um sinal de alguma alteração. Então, o importante da gente ficar em alerta na mudança das fezes. As nossas fezes dizem muito pra gente. As nossas fezes dizem se você não tem uma doença desabsortiva, se você tem umas fezes com mais gordura, você consegue ver, quando você faz as fezes, aquela gordura por cima, você vê que tem aí, de repente, uma insuficiência exócrina de pâncreas. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu tenho umas fezes muito esbranquiçadas, eu posso ter aí uma colestase. Então, as nossas fezes dizem muito e muita gente não vê, não olha para elas. Então, para a galera que tem em casa, para poder entender sobre isso, porque isso vai virar uma polêmica, isso aí. Assim, as principais características que você encontra no seu dia a dia, no seu consultório, nos seus atendimentos, em relação às fezes. Assim, você deu algumas características agora, mas cite 3, para que quem está em casa possa, de fato, começar a ter essa atenção. Tipo de fezes, até que momento pode procurar o médico, né? Que muitas das vezes é um alerta. Eu acho que é um momento para a gente... alertar mesmo, né? Assim, se você tem um hábito intestinal normal e, de repente, você percebe uma alteração, tipo... estou demorando muito a evacuar, fico 4, 5 dias sem evacuar, essas fezes sangram quando sai, ou então estou tendo muitos episódios repetidos de diarreia, ou minhas fezes alternas, uma hora diarreia, outra hora mais afinaladas, mais achatadas, isso também já é um alerta. Ou diarreia crônica, aquele paciente que não consegue formar o bolo fecal, também é um alerta. A constipação a longos períodos. Eu tenho paciente que ficou constipada há 20 dias. Então, e só depois dos 20 dias resolveu procurar um profissional. Então, a gente precisa atentar a isso o quanto antes. Porque quanto mais cedo, mais precoce a gente observar as alterações, muito mais fácil será o diagnóstico. Se tiver algum desses sintomas, procura a doutora Priscila, que é referência na área. Total. Não, e exatamente o que a gente falou agora também, o Gabriel tocou no assunto. O preconceito existe até para ver as fezes. Então, a partir de hoje, espero que você que está assistindo a gente comece a, de fato, ter uma atenção maior, porque não é besteira ficar vendo fezes, que talvez esteja acontecendo algo diferente no seu dia a dia, e através das fezes você, peraí, eu lembrei que a doutora Priscila falou no podcast, e acaba, porque assim, existem pessoas esclarecidas que ainda não têm essa preocupação. Pois é. Então, sim, né? Pois é. Sim.
Então, Porque, assim, o que eu vejo é que, na verdade, nós não fomos criados para olhar as fezes. Se vocês perceberem pela história mesmo, existe um preconceito, tanto familiar como cultural, das fezes serem coisas sujas, impuras, e aí você faz as fezes, descarga e não olha. Então, a gente não foi alertado para isso. Não, nenhum de nós. Né? Eu acho muito difícil, ainda mais no mundo que a gente vive, nessa correria, da gente parar, as pessoas pararem ainda para observar as fezes. E, na verdade, é o momento que a gente tem para se avaliar. Porque se as fezes é o substrato daquilo que a gente daquilo que a gente come... Pega essa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar isso. A gente fica tão despreocupado com o estereótipo, né? Com isso, com aquilo, com arrumar aquilo, cabelo e isso, roupa. E a gente não se preocupa com as fezes, com aquilo que a gente está eliminando. Como que tá isso? Eu tô bem? Eu tô saudável? Minhas fezes estão no padrão normal? Vocês já devem ter a escala de Bristol, que é aquela escala das fezezinhas. Depois... passa para eles. Já vou deixar aqui já, né? E dá até para ver se a pessoa está tendo uma alimentação mais gordurosa. Sim, até para nutricionista te acompanhar, é bom porque você consegue ver se aquele paciente precisa mais de fibra, se ele está precisando mais de água. Como que tá essa alimentação? Olha, você não tá fazendo o que eu te mandei. Olha, você tá bebendo tanto de água. Olha esse consumo de fibra, vamos aumentar? Você consegue fazer esse manejo só por causa de um dado. Suas fezes. E sem custo, né? Sem custo. E, doutora, outra coisa que a gente recebeu bastante perguntas sobre o tema, a pessoa que sente muita azia, existe algo relacionado? Ou então, é uma coisa normal? Que hoje também é um tema relacionado, o consumo de omeprazol, né? Tem sido muito recorrente. Isso aí é um grande problema para a gastroenterologia hoje, um dos grandes problemas, né, que é a hipocloridria, por conta do excesso aí descabido dos IBPs, sendo ele omeprazol, pantoprazol, qualquer inibidor de bombas de prótons. Qualquer hora que você chegar numa farmácia, você pega um IBP da vida. E aí você vai fazendo uso daqueles IBPs, só que a gente tem que saber, gente, que a gente precisa do pH gástrico ácido para a gente absorver várias vitaminas. Uma delas é a vitamina B12. Então, se eu tenho um paciente, principalmente idoso, eu tenho muito paciente idoso que faz uso crônico de omeprazol, pantoprazol, e vem com carência de vitamina B12 porque ninguém dosa. Paciente que faz uso de BP, ele vai, a longo prazo, ele vai cursar com carência de vitamina B12, carência de cálcio, porque a gente não faz absorção dessas vitaminas no fundo gástrico. Então, essa é uma grande preocupação nossa hoje, que é a hipocloridria, que é muito mais difícil a gente tratar do que a pirose, do que a azia. Porque na azia a gente consegue ainda manejar algumas alimentações, fazer o tratamento do IBP, que é uma medicação super segura, mas tem um tempo certo para se fazer, e não ficar tomando IBP a longo prazo. Não pode. Um alerta aí para quem tem. Mas sucesso de venda na farmácia não para. Toma de menos. Então, e o excesso de anti-inflamatórios acabam influenciando em futuras doenças também? Pode influenciar? Então, tem os AINES que são mais específicos ali de mucosa gástrica, né, que vão fazer mais lesão de mucosa, e tem outros AINES que não agridem tanto a mucosa. Mas a gente consegue observar que essas lesões de mucosa gástrica acontecem mais no idoso, porque justamente ele já vem aí com várias comorbidades, com alteração desse epitélio gástrico, já fazendo várias medicações, e eles usam muito anti-inflamatórios para dores articulares, sem orientação médica. Então, o paciente que é diabético, ele tem um esvaziamento gástrico muito menor, então o alimento fica mais dentro do estômago. O paciente que é diabético, ele faz uma gastroparesia,
né? Então, assim, a mucosa do estômago dele, ele é diferente do que do paciente normal. Então, se eu tenho uma doença que eu tenho mais tempo de comida ali dentro, de fluxo de comida ali dentro, então a medicação vai ficar mais tempo ali dentro. Não vai esvaziar tão rápido. Então, essas lesões pelos AINES, pelos anti-inflamatórios, são mais recorrentes nos idosos, com comorbidades, inclusive a diabetes. Tem maior risco de infecção também, né? O alimento ficar ali mais tempo? Não tem risco de infecção. O risco maior é a do refluxo, porque quanto mais tempo a comida e o alimento fica dentro do estômago, mais você tem episódios de refluxo. Por quê? Porque você não tem o tempo hábil para esvaziar, aí o paciente janta e em meia hora vai deitar. E aí, normalmente, esses pacientes já têm uma síndrome metabólica, obesidade, que também favorece a doença do refluxo por conta do alargamento ali do esfíncter esofagiano inferior. Então, isso é um complexo, é uma roda gigante. Se você não consertar uma coisa, você não vai melhorar a outra. Você fica assim, ó. E parece, assim, parece até um clichê, né? Quando a gente fala de atividade física, alimentação, né? Mas quando vai pegar esse eixo, como influencia, né? Influencia muito, porque por dois fatores, né? O estrogênio, o aumento do estrogênio, ele faz uma concentração de óxido nítrico diminuída, então ele faz um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Então, o paciente obeso, ele tem um aumento de estrogênio. Então, esse esfíncter ele já vai dar uma relaxada. Não necessariamente você tem hérnia de hiato na endoscopia, mas você é obeso e você tem um relaxamento desse esfíncter esofagiano inferior. Então, esse paciente ele vai ter realmente mais refluxo. Então, se você não melhorar, não é o refluxo, eu não preciso dar para ele inibidor de bomba, eu não preciso dar para ele procinético, que para aumentar esse esvaziamento gástrico, eu vou precisar melhorar a obesidade. Eu vou precisar que esse paciente perca peso para que ele não produza tanto estrogênio, que esse estrogênio não altere o óxido nítrico. Então, não adianta a gente ficar passando remédio que vai ficar ali mascarando. A gente tem que tratar qual é a doença de base? É a obesidade? Qual é a doença eu tenho que tratar a doença de base. Qual é a doença de base? O tabagismo? Porque o tabagismo também faz refluxo. O tabagismo também faz aumento de pólipos de cólon. O tabagismo também câncer de pâncreas, pulmão. Então, assim, o tabagismo não é só relacionado ao câncer de pulmão. Pensa só na via respiratória, né? E o tabagismo faz mal para tudo, né? Todas as especialidades falam do uso do cigarro. Outra coisa, doutor, a gastrite nervosa. Quando que ela acontece e uma forma... Esse termo gastrite nervosa é um termo popular dos pacientes. Tá? O nome disso é dispepsia funcional. A gastrite nervosa realmente ela altera com o estresse, porque a gente tem vários neurotransmissores, né, neurônios em todo o nosso sistema gastrointestinal, que vão responder a esses estímulos adrenérgicos. Então, se eu tenho uma emoção, uma prova para fazer no outro dia, um trabalho para apresentar, eu tenho liberação, né, ali de dopamina, serotonina, e aí você vai ativar esses neurotransmissores e vai aumentar a produção de suco gástrico. E aí o paciente realmente fica mais sensível nessa mucosa gástrica. Isso é a gastrite nervosa, que a gente fala de dispepsia funcional, mas o paciente, ele associa essa gastrite porque ele sabe que ele está passando por um período de estresse e aí ele sente essa dor em queimação. Então, é gastrite nervosa para eles. É isso. Legal. E aí ele vai na farmácia, usa o prazol. Aí vai na farmácia, usa um prazol da vida. E não trata. Aí não trata e depois vai fazer uma endoscopia, tá cheio de pólipos no estômago. E aí faz hipocloridria e vai, ó, cascata que desce. Isso. E bebida alcoólica é um fator de causa, de risco, algo do tipo? Ou
Então, Não. a bebida alcoólica, ela é inflamatória, né? Realmente, ela vai mudar aí o pH gástrico. Não só gástrico, mas como intestinal também. A gente tem uma mudança de microbiota intestinal no uso de álcool. Tanto que quem faz muito uso de álcool já descreve que ele tem um hábito intestinal mais amolecido. O hábito intestinal dele fica muito mais fácil quando a pessoa bebe muito ou bebe com frequência, porque você faz um processo inflamatório real nessa mucosa gástrica e no intestinal e gástrica. O etanol, ele não é absorvido, né, pelo nosso... Não é bem aceito, então por isso ele causa inflamações também Também, né? no nosso intestino. Então, galera aí que tava esperando uma outra resposta, É, né, Não- Gabriel? não teve. Com moderação. Não, e volta a falar, né? Exatamente. O que a doutora falou. com Se tiver com moderação. moderação, É. então. Não, falar, não bebe, é complicado, né? Pra quem bebe, você falar, não, ó, chega no consultório e fala, paciente, não vai beber, não pode mais beber, cara, Não sei se vai fazer É sentido. complicado, né? Não vai fazer sentido o que a doutora falou. Então, corta, o churrasco corta e tal. O cara que tá acostumado, a mulher, é difícil, Sim, né? é difícil. É o que você falou, né? Trabalhar com o que tem, né? Porque... A gente precisa trabalhar com o que tem. O que você pode fazer hoje por você? A gente tem que fazer muito o paciente pensar, né? Porque como a gente vive muito hoje e o agora, a gente às vezes esquece de pensar um pouquinho no futuro. O que você quer, como que você quer estar daqui a 10, 15 anos? Porque hoje a média de atendimento, quando me procuram, são em torno de 40, 30 e poucos anos. Aí eu falo assim pra eles, qual é a estimativa de vida hoje no Brasil? Qual é? Vocês sabem? 70, né? 70 e pouco, É, né? 70 e pouco. 74, eu acho que 74 ou 6 para homem, eu não me lembro muito bem agora. Nessa faixa. Nessa faixa. Eu falo assim, você já pensou que você tem muito mais futuro do que passado? Se você pensar nisso, você pode construir a sua vida a partir de agora. Então, o que você quer, como que você quer estar daqui a 30 anos? Então, você tem que fazer ele pensar isso também. Porque se você não fizer ele pensar, ele não vai conseguir pensar daqui a 30 anos. Ele quer saber ali, ó, amanhã, mês que vem, semana que vem. Eu posso parar de beber agora? Não tô pedindo pra você parar de beber, eu tô falando pra você ter equilíbrio. É o equilíbrio. Eu posso beber? Pode. Numa festa, quando você for comemorar com a família, uma tacinha de vinho, de vez em quando. Não os finais de semana, que você falou que bebe, só que o seu final de semana começa na quarta. Não, aí não. Aí não dá. realmente não dá. Não, e o que a doutora falou agora, assim, se a gente levar ao pé da letra, isso é muito sério. Porque as doenças, elas estão vindo precoce. Você tá falando assim, pessoas com 20, 25, cara, 30 anos. Mas você já viu que elas estão vindo precoce porque a gente está adotando hábitos de vidas muito ruins. E aí você mete essa frase, olha, já parou para analisar que a longevidade está batendo 70 a 75 anos? E olha a sua idade. Você até os 10 anos, talvez você não lembra que você passou. Então você curtiu 15 anos, de 10 a 25 anos. Então você tem pelo menos aí mais de 50 anos para viver e viver consciente, curtir a vida, né? Viver consciente, saudável, né? A gente sabe que as doenças vão chegar em algum momento, né? As doenças da idade, né? Hipertensão, dislipidemia, mas que a gente consiga conviver com isso da melhor forma possível. Porque se a gente conseguir ter uma base boa agora, uma construção saudável, um equilíbrio, lá na frente a gente vai ter o retorno disso. Isso é fato. E essa semana tá acontecendo a semana do CPEX, né, na Unig. E hoje tava com o professor Erval e ele passou um dado assim bem chocante, que cerca de 70% da população daqui a 10 anos vai ser obesa praticamente. Então, sim, por isso que eu isso falei, cresce, a pandemia, né, É da uma- obesidade. Essa pandemia que nos assusta cada vez mais, por vários contextos, porque a gente sabe que com a obesidade a gente arrasta com ela e pelo menos 10 doenças.
que a gente conta nos dedos, assim, falando um atrás do outro, tá empilhado. Dislipidemia, diabetes, aterosclerose, e aí assim vai. Dores osteoarticulares, e assim vai. Entendeu? Então a gente precisa estar atento à obesidade. É porque a presença de alimentos assim, para crianças é muito grande, assim. Seu São filho alimentos. tem quantos anos? O meu tem 2,5, mas meu filho não come nada disso, não vê tela quase, porque eu sou muito chato. Mas assim, se você chegar no coleginho, que ele não vai ainda, porque ele tem babá, mas se você chegar no coleginho, para a idade dele, já tem cantina. Mas que é autorizado, que você autoriza lá, né? tal, porque mas ele ainda está na construção da microbiota intestinal dele. A gente, por volta de uns 7, 8 anos, a gente dá uma parada nessa construção. Então, assim, a gente está na hora de você dar uma diversidade maior nessa microbiota para poder ele ser favorecido lá na frente. Uma alimentação rica aí de macro e micronutrientes. Isso. E não é o que eu vejo. Não é o que a gente consegue. Não assim, é uma realidade pro meu filho, mas daqui a 2 anos, os amiguinhos dele do colégio vão estar comendo a besteira do lado dele. Aí já começa a fugir do meu controle. Isso aí é difícil. Aí já começa a fugir do meu controle. Como é que eu vou controlar isso? Assim, você ensinar a gente vai tentando, criança, mas acho que é a melhor forma. Para minha filha eu tento passar assim, o máximo da importância, né? Eu mostro os livrinhos lá com o corpo humano, e até essa questão das fezes aparece lá no livrinho, a pessoa fazendo. Então, enfim, você ensinar para ela o alimento que você come, passa por aqui, faz isso no teu corpinho, você comer um alimento mais saudável vai te dar mais energia. E a criança, ela gosta disso e acaba porque seguindo. se torna mais lúdico, né? A criança gosta dessas coisas lúdicas, de você ensinar, de mostrar no livro. Eu acho que fica mais fácil a aceitação para elas. E aí minimiza, né? Tende a minimizar essa estatística lá na frente. Mas, assim, são quantos pais que fazem isso? Eu falei que eu toquei no assunto criança, porque quando você pega o adulto, você vai ver, ele já... Você pega as fotinhos dele de criança, muitos já estavam lá desenvolvendo uma obesidade lá desde... Era uma coisa cultural. Né? Antigamente, a criança saudável era a criança mais gordinha. Então, quando não se tinha... Quando a criança era muito magra, se tinha um biotônico Fontouro da vida, que eu não... Não tá comendo. Eu não saía da casa da avó, a avó falava, meu filho, você tem que comer. O gordinho era saudável, o gordinho era saudável. O gordinho e hoje é feliz, é saudável. E hoje não é nada disso. Hoje a gente preza ali pela boa alimentação, mas sem o exagero, né? Sem você estar com sobrepeso. Porque a gente sabe que é um preço muito caro para se pagar lá na frente. O Gabriel falou dessa questão de tela. Antigamente as crianças brincavam muito mais, né? E acaba sendo uma atividade física ali, a brincadeira, né? Brincar gasta, né? Brinca ali de pique, não sei o que. Hoje em dia, já se você ficar na tela, já não cria esse hábito. Gasta. O metabolismo. Não cria esse hábito. A conta não bate, né? Tá parado ao invés de estar fazendo atividade física e vendo coisas ainda que não vai ser favorável, né? Muitas estão ali na tela comendo um biscoito, uma coisa, né? Levando à obesidade. É porque tem uma questão. É porque assim, a gente fala de alimentação, tem uma questão comportamental assim enorme. Muito absurda. Que é difícil controlar. É absurda. Ansiedade, estresse. Compulsão. Aí você vem ali. Traumas. E às vezes um problema pontual, aí você vem seguindo ali a dieta, e vem um problema pontual na sua vida que te gerou um estresse ali, uma carga de ansiedade, e aí desconta onde você vai comer. Porque o alimento faz isso, né? O alimento te dá prazer. Por isso que quando a gente come, a gente libera hormônios e aí também dá esse prazer, a sensação de bem-estar. Então, a maioria dessas pessoas que têm essa deficiência hormonal, eles comem. Porque é a fuga, né? Eu tô mal, eu vou comer. Porque isso me dá prazer. E isso fica ligado com essa sensação, né, de felicidade e prazer com a comida. E olha que, falando de sensação, aí existe uma questão da neurociência, olha que louco, que até em relação à quantidade de alimentos que você coloca, a diversidade no prato, isso induz você comer mais. Então, se você botar um prato colorido, que a gente preza tanto, legal, mas
te leva a comer mais em relação a paladares, diversos paladares. Entendi. Diferente a questão se você botar um arroz e uma proteína. Você vai comer e não vai ter vontade de comer mais, porque existe neurônio. Uma lasanha. Mas a lasanha já tem mais. Já tem mais. É mais paladar, né? Mais gordura, né? Mais gordura. Então, até nessa questão, se a gente não tiver um cuidado, até para a gente possa oferecer para os nossos filhos, porque não adianta também a gente ficar aqui pontuando que meu filho está ficando obeso se você não está fazendo por onde. Né? Somos o reflexo dos filhos. Né? Não é faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não rola com criança. Meu filho come o saudável porque eu como. Aí eu venho comer, aí eu nem ofereço pra ele, eu já pego e vou comendo. Aí ele vem, eu quero, aí come. Mas se eu botar ali e falar come, já era, não adianta. Em relação a esse assunto, doutor, você tem muitas experiências no seu dia a dia em relação a esses relatos, porque procura com uma questão e acaba falando sobre os filhos, sobre a família, crianças. Assim, eu não atendo criança, né? Mas, como eu falei para você da relação médico-paciente, eu sempre tento abordar vários temas. Até porque várias queixas são em questões de emoções, família, dia corrido, filhos. Então, acaba realmente a gente tendo essa troca na consulta. Mas não necessariamente seja um assunto de todas as consultas, mas mais aqueles pacientes que tragam mais uma queixa mais para o lado emocional, uma alteração mesmo de microbiota, uma alteração de síndrome de intestino irritável, que eu preciso abordar mais esse tema de emoções. Ou do próprio ganho de peso. Uma curiosidade de consultório, nesses casos assim de descontrole emocional mesmo, você chega a tratar separado essa questão emocional com algum medicamento para acalmar? Na síndrome do intestino irritável, a gente usa, sim, alguns neuromoduladores para melhorar essa ansiedade que está fazendo essa alteração do hábito intestinal. Mas alguns pacientes, a gente já detecta já na consulta que eles precisam de um acompanhamento além, né, de psiquiatra ou terapia com o próprio psicólogo ou terapeuta. E aí vem a barreira que a gente encontra desses pacientes procurarem uma ajuda psiquiátrica, porque eles também têm muito preconceito quanto a isso. Então, acaba ficando muito no nosso colo esses pacientes, porque eles não querem procurar um psiquiatra e aí eles querem ficar com a gente, porque já está ali e a gente acaba meio que abordando esse tema, essa doença, manejando da forma que a gente sabe, né? Que é o da nossa área, gastrointestinal, mas que deveria ser acompanhado por um psiquiatra. Que é um outro preconceito. É o médico do maluco, aí já... E essa questão emocional, assim, é bem importante a gente entender como ela se manifesta no corpo, né? Porque essa questão psicossomática, hoje até estava tendo uma dessas palestras, que era justamente com o Alisca, ele estava falando o reflexo que a gente tem das emoções, por exemplo, na nossa pele. Então, por exemplo, você ficou com vergonha, você fica vermelho. Então, a emoção refletiu na pele. Você tomou um susto, você fica pálido, branco. Então, assim, as emoções, você está muito tempo nervoso, ansioso, não sei o quê. Isso se reflete também, de alguma forma, no nosso trato gastrointestinal, na nossa pele, causando dermatite, um monte de coisa, queda de cabelo, enfim. É correlacionado, né? E tratar isso com um psiquiatra ou com um especialista, às vezes vai curar a doença, a doença não é intestinal, a doença é psicossomática, mas que está se manifestando ali. Né? Na síndrome do intestino irritável, a gente precisa também identificar o padrão da síndrome do intestino irritável, porque a gente tem um padrão diarreico, um padrão constipativo e o padrão misto. Então, isso também vai ajudar para a gente em modular esse paciente em uso de alguns neuromoduladores. A gente sabe que tem alguns neuromoduladores, como a amitriptilina, que a gente usa para um certo padrão, né? E a pregabalina a gente usa para um outro tipo de padrão. E a gente precisa estudar esse padrão comportamental do paciente e como esse paciente, como está esse hábito intestinal.
porque isso também vai fazer a diferença no tratamento. De repente, uma mudança na rotina dele já vai influenciar já, né? Um simples ajuste, não é alimentação, mas um simples ajuste no comportamento dele, você já vê a diferença já nesse... É um pouco mais difícil, né? Ele precisa mudar um pouquinho mais o complexo. Atividade física, alimentação, às vezes o uso de algum neuromodulador, né? Para ansiedade, que ele durma melhor. Hoje, uma pergunta que vocês não podem deixar de fazer para um paciente é como que anda a sua qualidade do sono. Porque muitos pacientes hoje têm abstinência do sono, eles têm troca do sono noturno para o diurno, e isso também altera o nosso eixo. Então, essa questão também é muito importante. Como que anda a sua qualidade do sono? Você dorme bem? Porque uma pessoa que não dorme, ela não pode estar bem no outro dia. Ela já acorda mais ansiosa, ela já acorda dispersa, ela já acorda irritada. Então, às vezes, o trocar... Eu tenho paciente que dele dormir, fazer higiene do sono, dormir, desligar a tela, tomar... Só uma melatonina, ele já melhorou a síndrome do intestino irritável dele. Então, sobre isso que eu quis falar anteriormente. É simples mudanças de hábitos. Sim. Ali. Simples, ó. Simples. Que não é simples, né? É um treino. Você vai, mas aí cabe o profissional que está do outro lado da mesa abordar esses temas, perguntar o que está acontecendo e você enxergar e pensar o que pode estar acontecendo com esse paciente. Não é simplesmente prescrever e encaminhar. E vai lá. Que às vezes pra gente é óbvio, mas precisa ser dito, né? Precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E até por isso a importância de se fazer uma boa anamnese, né, com o paciente. Porque, por exemplo, às vezes você tá com um paciente ali, ele é um segurança, por exemplo. Então ele troca ali o trabalho dele e não dorme à noite. Sim. Então, assim, tenho vários pacientes, até policiais, seguranças, e realmente essa troca, né, desse ciclo circadiano altera muito. Primeiro, a alimentação, porque eles passam a noite inteira acordados, eles querem ficar comendo. E o comer deles são alimentos que deixam eles acordados. É Coca-Cola, é café, de madrugada. Então, pra gente, eles precisam trabalhar, que é o trabalho deles. Mas como que a gente pode ajudar eles nessa nova adaptação, nessa nova mudança? Porque eles querem mudar, só que eles não podem. Então, essa é a parte mais difícil. Aí volta aquilo que eu falei lá na frente. Você tem que fazer o que é possível. O que é possível para mim naquele momento? O que é possível para aquele paciente? Porque cada paciente é único. Então, o que é possível para ele? Aí a gente acaba negociando. Quantos cafés você toma? Quantos de refrigerante você toma? Não, vamos tirar o refrigerante. O café, vamos reduzir para 2. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, isso é um bate-papo, é uma troca que a gente tem que ter com o paciente. E eu acompanho um médico, né, endocrinologista, até o Dr. Michel, um abraço aí, e a gente vê assim na clínica que a maioria dos pacientes, às vezes, eles não sabem se alimentar adequadamente, né? Então, assim, um erro bem comum que a gente vê no dia a dia é o paciente deixar de jantar. Então, a maioria dos pacientes chega ali gordinho, doutor, mas eu quase não como nada à noite, eu nem janto. Aí, tá bom, você não janta, você faz o quê? Não, eu como um lanche. Qual é o seu lanche? Um pão com queijo. Surgiu esse negócio de jantar, né? E ficou aí. Eu acho que alguma dessas modinhas falaram que jantar não era saudável, né? E a gente precisa jantar. Então, assim, a importância de você, de repente, até procurar uma nutricionista, assim, para regular, porque às vezes a pessoa acha que tá fazendo certo. Mas eu não comi nada, à noite eu não como nada. E fica beliscando ali um biscoito, faz um lanche que é um pão com qualquer coisa. Aí você não come direito, aí você sente fome logo depois, aí você fica naquele padrão beliscador. Que você fica beliscando a noite toda. Assaltando geladeira. Assaltando geladeira, porque você não supriu o que você deveria suprir. Ao longo do dia. Agora, ele falou de pão, e o glúten? Tem alguma relação com a saúde intestinal? O glúten, coitado do glúten.
Morro de pena dele. É o grande vilão agora do momento. O grande vilão da internet. Glúten e lactose. O grande vilão da... Gente, é um crime a gente fazer uma dieta excluindo glúten e lactose para perder peso. O glúten e a lactose não tem nada a ver com isso. A gente só é restrito ao glúten quem tem intolerância ao glúten. O glúten... Qual o problema do glúten? Qual o problema da lactose? As pessoas reclamam muito da lactose. Ah, não, porque eu como lactose, eu fico estufada, eu sinto mal. Aí você faz teste para intolerância à lactose e dá negativo. Mas o que pode ser? Pode ser SIBO. Um dos diagnósticos diferenciais da intolerância à lactose é SIBO. Supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, vocês precisam procurar um médico especialista para poder investigar e tratar corretamente. Às vezes a pessoa aí, né? deixa de tomar lactose ou comer o glúten e fica 3 anos sem comer. O grande problema quando é ele isso. toma, a culpa é da... Assim, porque também o organismo parou de comer aquilo. Então ele sente quando ele come... Ele vai sentir um pouquinho porque você já está restrito há muito tempo. É a mesma coisa que você tirar um alimento há muitos anos e você voltar a consumir. Você vai estar dando esse substrato para a sua microbiota. Nosso intestino é repleto de bactérias. Elas ficam assim, esperando o alimento chegar. O alimento chegou, elas precisam fazer fermentação, se alimentar daquele alimento que a gente está dando para elas fazerem o substrato delas. Se eu tiro os alimentos, se eu fico pobre de alimento, a minha microbiota intestinal fica deficiente. Eu preciso ofertar para essa microbiota diversidade alimentar, de micro e macronutrientes, para que elas vivam em equilíbrio. Se eu tiro esses alimentos, elas ficam também deficientes. E quando eu vou inserir ele novamente, você vai ter sintomas. Não que você seja intolerante à lactose, mas você vai sentir os desconfortos. Não, e isso aí pra galera em casa entender, porque, assim... sou intolerante à lactose é um negócio que a pessoa... Não se deve. E assim, já se diagnostica, já se trata. E o que eu mais pego também é falar assim, eu sou intolerante à lactose, doutora, porque eu tirei a lactose e me sinto muito bem. Aí a pessoa vai restringindo a lactose, vai restringindo tudo. Aí daqui a pouco restringe o glúten. E aí ela não sabe que ela está causando um problema sério, porque ela vai ficar com uma desbiose. Porque a gente precisa de diversidade alimentar. Você não pode tirar da sua vida a lactose sem ser intolerante. Você não pode tirar o glúten da sua vida sem ser intolerante. Não existe isso. Só porque um blogueiro falou, né? A menina fez uma dieta por conta própria, né? Emagreceu. Igual a lavagem do cólon para emagrecer. Vocês viram essa? Eu ouvi falar, eu ouvi comentar, mas... Que uma blogueira da vida surgiu com uma lavagem de cólon. Que você fazia uma lavagem e que você perdia não sei quanto de barriga. Era um tal de gente fazendo lavagem de cólon. Doutora, você faz lavagem de cólon? E agora tá Que na moda loucura, também né? a ingestão de tênia, né? Você viu já isso? Eu vi, mas parece que foi fake esse assunto. Eu não acredito nessa Mas eu vi parada, sim, não, a cada coisa que a gente escuta. Então, assim, e aí para qualquer mudança, né, Gabriel, que você falou agora, de hábito, que seja uma besteira que talvez você possa achar, né, retirar, restringir algum tipo de alimentos, procure um especialista. Independente da área, procure a nutricionista, a sua médica que você já acompanha para poder buscar informações. Nem sempre é o que a gente acha que é. Então, se a gente é leigo, a gente pede orientação a um especialista, né, para poder a gente realmente ter certeza de que é aquilo. Existe hoje vários testes que a gente faz para intolerância à lactose, intolerância a glúten, se a paciente é celíaca, se não é celíaca, e isso precisa ser investigado. Não é somente tirar o glúten e tirar a lactose. E a doença celíaca afeta a mucosa intestinal e como afeta? Muito. Afeta muito. Paciente que é celíaco, ele tem grande probabilidade, se consumir glúten, ficar consumindo glúten, de desenvolver câncer de cólon.
Então, assim, inflama muito o intestino, porque a gente não tem como degradar esse glúten e a gente fica inflamando esse intestino, essa microbiota fica alterada e aí a probabilidade de evoluir com tumor é muito alta. Não, e dá sinais na pele também, Dá né? sinais de pele. Eu tinha um conhecido que descobriu isso. Cara, a pele dele tava horrível. Descobriu pela sinal na pele? Dentre outros fatores. É mesmo? E aí o alimento, hoje em dia tem pizza sem glúten, mas o negócio, mas assim, a sensibilidade é tão grande que se a pessoa fizer a pizza normal aqui, aí não limpar adequadamente e fizer a Isso. sem glúten, ele já é um negócio bem, né? Uma contaminação indireta, né? Você tem sintomas pela contaminação indireta. Tem pacientes que tem bem severos mesmo. Olha isso, hein? Legal. E uma pergunta também interessante, assim, quando que a pessoa, qual idade, assim, ela deve começar a se preocupar para fazer uma colonoscopia, por exemplo? Hoje é preconizado pelo Ministério da Saúde a partir de 45 anos. 45 anos, assintomáticos, se você não tiver nenhuma história prévia, genética, história familiar. Nenhuma. 45. Mas se tiver alguma alteração de hábito intestinal e história familiar de câncer, a gente faz antes de 45. Acho que até 10 anos, né? A gente faz antes de 45 10 anos. anos. Antes do desenvolvimento do câncer na família. Família. Se a mãe, por exemplo, teve com 35, você já faz. Isso. Antes. Então já é um alerta já para você que está em casa ficar ciente, já dar um 360, né? Olhar na família o que está acontecendo. É porque é um dos cânceres que tem aumentado bastante, né? Tem aumentado bastante e também tem se feito muito exame preventivo, né? Hoje a gente faz muito mais colonoscopia do que antes. Isso é bom, mas também a gente tem pego muito câncer inicial. Por um lado é bom, mas pela estatística também aumentou por causa do número de exames também que estão sendo realizados. Então, a importância do exame de colonoscopia, o que eu acabo dizendo é que os pólipos são as sementinhas do câncer. Se eu posso fazer uma colonoscopia com 45 anos, mesmo se eu não tenho nada, e eu retirar alguns pólipos, eu já estou me prevenindo para que esses pólipos não evoluam para um câncer lá na frente. Independente deles serem pólipos hiperplásicos, pólipos benignos, mas eu já tenho uma tendência a ter pólipos. Então, eu já tiro aqueles pólipos e eu consigo minimizar os meus problemas lá na frente. Principalmente se já teve caso na família, né? Principalmente se já teve caso na família. Uma curiosidade. A motilidade intestinal, ela é regulada pelo trato gastrointestinal? Deu uma viajada aqui, né? Eu não... Tentar trazer essa pergunta. O intestino, ele diretamente está relacionado com o gastro em relação a toda essa absorção dos nutrientes, a motilidade dele? Então, a motilidade não tem nada a ver com absorção. Então, vamos lá. Motilidade é o movimento peristáltico que ele faz. Né? Ele é inervado e um deles é o nervo vago, que pode fazer essa movimentação, estímulo do nervo vago, que pode fazer essa movimentação do intestino. O que você quer saber? Quero saber se o estômago está diretamente relacionado ao intestino em relação a essa motilidade. Então, o esôfago, o nosso trato gastrointestinal todo ele tem peristalse. O esôfago também tem uma peristalse, né, que faz essa peristalse que leva o bolo alimentar, começa lá em cima e leva esse bolo alimentar no estômago. O estômago tem um outro tipo de peristalse que não é a mesma peristalse do intestino. É isso. Perfeito. Que a contração para você fazer o envolvimento ali do suco gástrico e para poder passar para a segunda porção do duodeno. E ali na segunda porção do duodeno eu tenho aquele complexo da bile,
da quebra de partículas, e aí vai fazer aquele muco, aquela emulsificação da gordura, e aí sim vai pro delgado, do delgado pro grosso. E por que eu tô trazendo essa pergunta? Que assim, talvez seja simples pra gente que tá na área entender, mas pra galera que tá em casa, tentar entender exatamente o que passa por etapas. Porque muitas das vezes as pessoas pensam somente no intestino. Então não é só no intestino. Né? Então por isso que eu tentei conduzir uma pergunta aqui para trazer lá de cima mesmo, para as pessoas entenderem o que acontece. É muito bom você perguntar isso, porque a nossa mastigação é a primeira etapa da digestão. Quando a gente mastiga, a gente está quebrando o amido da saliva. Na saliva a gente envolve o bolo alimentar, a gente começa a quebrar o amido na saliva. Então, se eu tenho um paciente idoso que não tem a dentição, que não tem uma prótese ajustada, eu acabo passando essa primeira etapa da digestão para a segunda etapa da digestão, que é o estômago. Então, eu já chego um alimento não triturado, não emulsificado, não com quebra de amido. Então, esse alimento vai ficar mais tempo ainda do que deveria no estômago. Então, a mastigação é essencial. Tanto para nós jovens, quando a gente come muito rápido, a nossa digestão é mais lenta. Nossa, eu como muito rápido. Como muito rápido. Então tem que treinar para comer mais lento. Tem que fazer esse treinamento. Tem que treinar. Porque você está pulando etapas. E aí a sua digestão vai ser mais lenta do que o normal. Ou você vai ter um gasto maior ali naquela segunda etapa do que deveria. E engraçado, no meu grupo de amigos na faculdade, né, tem duas amigas que é o extremo, são os extremos. A Vivi, que eu vou citar o nome dela, tá, Vivi? Ela é extremamente acelerada para comer. E tem a Carol Neves, que a gente contabilizou 50 mastigações. Então, assim, a gente falou, assim, a gente parou. Vivi, você tá comendo muito mais rápido que a Carol. Não, tem alguma coisa acontecendo errada aí, cara. Então, o certo, né? Mas certo. Só pra trazer uma outra realidade, porque, e de fato, a gente para analisar o que acontece todo esse rolê, né? O que acontece porque na hora. Quando a gente para pensar, é só o simples ato de mastigar, engolir, pronto, e estar no estômago e vai digerindo. Não, é todo um processo. Até o cheiro, né? Até o cheiro. Não, até para saciedade também, né? Quando você come mais lento, quando eu como mais lento, assim, a saciedade parece que aumenta. Eu como mais rápido, eu como mais. Porque não dá tempo, né, dessa informação chegar. Então, quando você mastiga, você está ali preparando esse alimento para chegar no estômago, a sua vesícula tá ali contraindo, né, para esperar esse alimento chegar ali na segunda porção do duodeno, para ela poder fazer essa quebra de partículas, de emulsificar essa gordura. Então, se a gente pensar no processo, são vários processos. E a mastigação é o primeiro e muito importante. Por isso que o idoso também tem muita queixa de má digestão, porque eles não conseguem mastigar direito. Além de ter tudo aquilo que eu já falei, das comorbidades, né, da obesidade, da síndrome metabólica, e isso vai piorando com o tempo. Ó, não brinque comigo. A produção já tá ali por trás já, porque se deixar... Isso foi só um tópico que a doutora trouxe pra gente, porque se deixar, eu vou ficar falando aqui a tarde toda. Não, e assim, foi só um tópico que a doutora trouxe pra gente, porque a gente criou um roteiro, se traz o roteiro é ser o dia todo, né, doutora? Então, a gente vai para nossas considerações finais, né? A gente está finalizando o nosso podcast, mas antes de finalizar, obviamente, considerações finais. Pedro, gostaria de agradecer muito a disponibilidade da doutora Priscila, queridíssima, como professora, assim, sensacional, sem palavras. Obrigada. Queria agradecer também a nossa patrocinadora, a Clínica de Imagens Elo, imagem e diagnóstico aqui de Queimados. Então tem todos os exames, tomografia computadorizada, raio-x, densitometria, mamografia, ultrassonografia, vários exames laboratoriais, eletrocardiograma, audiometria, endoscopia, vários exames que você pode ir lá. Uma clínica ficou belíssima, tomografia, tudo de última geração.
Então vai lá. Nossa outra patrocinadora, que é a Cordial Saúde também, que tem várias especialidades médicas lá, que para você se consultar tem o endócrino que eu falei, psiquiatra, cardiologista, enfim. Depois procura lá a Cordial Saúde. Aqui em Queimados dá para você se associar, fazer o plano. Bem em conta, assim, clínica top também, tem exames. Consulta lá na Cordial Saúde, procura no Instagram, que vale a pena você se consultar. E é isso, agradecer vocês também, todos aqui a presença. Boa. Obrigada. Gabriel. Então, eu tenho, antes das considerações finais, eu tenho uma pergunta uma pergunta não, né? É uma curiosidade que o público sempre tem. Né? Como que os bastidores? Como é que é a rotina? Você é médica, professora, mãe, como é que faz para conciliar isso tudo? Como é que é essa rotina para manter a saúde, beleza, e isso tudo aí em 24 horas que tem um dia, né? Sendo que 8 a gente dorme, né? Não sobra menos. É verdade. Vou te falar que é bem difícil, hein? Bem corrido. Mas como eu falei lá no início, a gente faz o que a gente consegue fazer. Nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia a gente consegue se alimentar bem, nem todo dia a gente consegue ser a melhor versão da gente mesma, mas a gente tem um propósito, cada um de nós temos um propósito, né? Então, quando a gente faz o que a gente ama, quando vocês me perguntaram sobre a especialidade um pouquinho antes da gente bater esse bate-papo, eu falei para vocês que a especialidade escolhe a gente. Então, eu acho que isso é bem importante, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não vê hora, a gente não vê tempo, a gente se doa o máximo, a gente tenta conciliar da melhor maneira possível. Nem sempre a gente acerta, mas a gente está aqui na vida para isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E todo mundo me pergunta quando eu não posto foto de treino, eu tento treinar todo dia. Eu falo assim, você não treinou hoje? Eu falei, treinei, mas não postei. Mas nem sempre eu treino também. Eu treino quando dá, porque treino é saúde, não é só corpo, é saúde mental também. E a gente tem que equilibrar pratinhos hoje em dia. E a gente tem que se cuidar. É isso. Considerações finais agora? Agradecer ao pessoal de casa, porque está doando aqui pra gente o que é mais importante, que é o tempo. O que a gente trata aqui, a rotina hoje é desgastante, é corrida, mas você que parou aí o seu tempo para ouvir, ou assistir, ou apenas ouvir esse bate-papo aqui. E agradecer a doutora Priscila por estar aqui com a gente, por disponibilizar também o seu tempo, que é muito corrido, e estar com a gente aqui, eu sei que é um prazer. Tornou a gente uma prioridade, né, no seu dia, isso é muito gratificante pra gente. E exatamente você falou, Gabriel, e as minhas considerações, né? Como eu falei no início, é bom demais ser amigo, né, de quem a gente se inspirou lá no início, né? Eu chegando depois aí, calor também hoje, né? Ouvia a doutora, nossa professora, falando futuros colegas de profissão. Mas tá ali pertinho. Daqui a pouco a gente tá aí juntos nessa caminhada, nesse desafio que é a medicina hoje em dia, né? Então, eu fico muito feliz por estar aqui junto com vocês e obrigado por compartilhar a história, não só clínica, mas eu tenho certeza que foi uma história de vidas, né? De forma simples para quem está em casa poder entender, né? Porque quando fala da medicina, o seu dia a dia, tenho certeza que passou várias histórias de vários pacientes para trazer uma realidade de forma simples para todo mundo. Então, muito obrigado, tá, doutora? E agradecer também a farmácia Manipulação, a qualitativa que está apoiando o nosso podcast também, está apresentando o nosso podcast, Farmácia de Manipulação no Rio de Janeiro, que cada vez vem crescendo mais. Vou deixar as redes sociais, na verdade, a rede social, que na rede social da Qualitativa você vai clicar no link, vai cair na bio da Qualitativo e você vai escolher aonde você vai ser atendido, vai ter o WhatsApp e imediatamente você vai ser atendido pela Qualitativa. Então, doutora, suas considerações finais. As minhas considerações finais é só agradecer mesmo pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui.
dividindo essa mesa com vocês. Espero que vocês se tornem médicos atentos, envolvidos com a medicina e com o ser humano, porque não tem como fazer medicina sem não gostar de gente. É isso que eu peço para vocês. Se eu tô aqui hoje é porque realmente eu acredito em vocês e acredito que vocês possam fazer a diferença. É isso. Uau, e aonde achar a doutora? Então, eu atendo em Nova Iguaçu, no consultório, e aí tenho no meu Instagram o link do consultório, se quiser marcar consulta, no meu Instagram, doutora Priscila Guenin, tem o link lá na bio, só clicar e qualquer dúvida para fazer endoscopia, teste respiratório, e para intolerância à lactose, para SIBO, teste respiratório para H. pylori, é só clicar lá. Ah, então ótimo. Então finalizamos o nosso 8º episódio do nosso podcast Live Med Saúde. E como o Gabriel falou, muito obrigado. A gente agradece a você que ficou até o final e investiu o seu maior bem, né? Que é o seu tempo. E obviamente enriquecendo ainda mais com mais informações relacionadas à saúde. Então tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, não sei que horário que você vai estar assistindo, né? E tenha um dia iluminado. Deus abençoe. Até o 9º episódio.